Olá, bom dia. Hoje, dia 13 de junho, sexta-feira, vamos ao nosso devocional. Estamos na lição de número 12 da nossa apostila, onde fala sobre o poder de Deus na missão da igreja. Sempre lembrando que nós, como igreja de Cristo, nós fomos comissionados a realizarmos uma missão que não fala sobre coisas, mas fala sobre alguém, fala sempre sobre Jesus Cristo. Por isso, esta é a nossa missão, falar de Jesus Cristo a este mundo. Este mundo que nós vivemos precisa ouvir da nossa boca falar sobre esse Deus tão maravilhoso. E hoje, o tema do nosso devocional, ele vai falar sobre o chamado missionário, sobre a direção do Espírito Santo. E usaremos como base para o nosso devocional o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos à leitura do devocional? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado de Níger, e Lúcio, com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Esse texto ele vai nos falar sobre a obra missionária. A igreja primitiva, ela teve o seu crescimento por intermédio desta obra, a obra missionária, a obra de evangelização. E nós vemos aqui que esta obra ela foi impulsionada, ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Lemos aqui no capítulo 13 de Atos que o próprio Espírito Santo, ele separa Barnabé e Paulo para fazerem esta obra missionária. E desta forma nós compreendemos que fazer a obra missionária não depende apenas de boa vontade do ser humano. A obra missionária, para que ela seja feita na sua íntegra, para que ela seja feita de uma maneira eficaz, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Primeiramente, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Ele nos capacita para sermos esse missionário, para sermos testemunhas de Jesus Cristo aqui nesta terra. Uma vez capacitados, precisamos estar conectados com o Espírito Santo para que ele sim possa nos enviar para o lugar aonde é necessário. Nós vemos aqui que o próprio Paulo, ele tinha o desejo de pregar na Ásia, de pregar na Bitínia, mas impedido pelo Espírito Santo, ele não foi para esses lugares, porque o Espírito Santo sabia que naqueles lugares, quem sabe, Paulo não seria usado de uma maneira 100% eficaz, que o Evangelho não seria pregado como o Senhor gostaria que fosse. Por isso que a lição nos ensina que somente boa vontade não é suficiente para fazermos um evangelismo eficaz. Precisamos sempre da direção do Espírito Santo. Então, Paulo não conseguiu ir à Ásia, não conseguiu ir à Bitínia, mas em uma noite de sono, o próprio Espírito Santo dá a ele uma visão, onde ele vê um homem chamando ele para a Macedônia. E ele, quando acorda, entende que esta é a vontade do Espírito Santo. Então, ele se move até a Macedônia e lá ele faz o trabalho missionário. E nós vemos ali que o Espírito Santo, ele direciona cada um de nós para onde é necessário. Aonde você está inserido, o local onde você está inserido, pode ter certeza, o Espírito Santo ele está direcionando você. Ele atrai as pessoas até a nossa presença para que nós possamos ser testemunhas de Cristo e podemos fazer esta obra missionária. Então não basta só ter o desejo de fazer a obra missionária, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito, de que maneira nós podemos realizar esse evangelismo. Vivemos em um mundo multicultural, onde existe uma grande variedade de culturas, de pensamentos, e somente no Espírito Santo nós poderemos ser atuantes de forma eficaz, levando o Evangelho a todas as culturas, a todos os tipos de pensamentos. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós poderemos fazer esta obra missionária e realmente ganhar almas para Cristo. O Espírito Santo
é aquele que aviva a igreja, é aquele que capacita a igreja para que nós possamos realizar esta grande obra em nome de Jesus Cristo, dar continuidade ao crescimento desta igreja até o dia da volta de Jesus Cristo. Então, que nós, como filhos, nós, como participantes desta grande família espiritual, que nós possamos buscar o Espírito Santo cada dia mais, como lemos ali em Atos 13, era jejuando e orando. Eles se preparavam para o crescimento da igreja, eles já tinham entendido a importância do crescimento da igreja. Então, eles, através da oração, através do jejum, eles buscavam o Espírito Santo para que este pudesse capacitá-los e direcioná-los aos lugares corretos. Hoje não é diferente. Hoje nós, como igreja, precisamos ainda estar em oração, precisamos ainda estar em jejum, buscando o direcionamento do Espírito Santo, porque ainda hoje a igreja precisa crescer. E a igreja, ela vai crescer através da minha vida, através da sua vida, através do nosso comprometimento com o Evangelho. Por isso, vamos orar agora, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha nos revelar, que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos direcionar para nós sermos instrumentos eficazes nas mãos desse Deus poderoso. Vamos à oração. Pai amado, Deus poderoso, nesta manhã, Senhor, de sexta-feira, nós pedimos ao Senhor, nos capacita, nos direciona, para que possamos, ó Deus, cumprir a missão para a qual nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. Pai, o Senhor escolheu cada um de nós, não por engano, mas o Senhor, meu Deus, nos escolheu sabendo e conhecendo as nossas capacidades. Por isso, pedimos agora ao nosso amigo Espírito Santo, que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos direcionar, para que possamos realizar esta obra. E naquele grande dia, Senhor, possamos apresentar os frutos das nossas mãos. Que possamos, ó Pai, multiplicar o talento que o Senhor nos deu, para que no dia da cobrança dos talentos nós possamos apresentar ao Senhor e ouvir da sua própria boca, servo bom e fiel. Por isso, Pai, pedimos hoje a ajuda do Espírito Santo, pedimos hoje a direção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, para que possamos realizar esta obra com eficácia, que possamos representar o Teu reino da melhor forma possível, que possamos ganhar almas para o Senhor e ver o reino de Deus crescendo nos nossos dias, no meio aonde estamos inseridos. Assim nós pedimos, Pai, nos ajuda enviando o Espírito Santo, capacitando-nos e nos orientando e direcionando para que possamos ser úteis nas mãos do Senhor. Amém e graças a Deus. Então, que nós possamos ser úteis nas mãos do Senhor. Queremos ouvir naquele dia o próprio Senhor falando para nós, servo bom e fiel, entra para o descanso, entra para o gozo da vida eterna. E eu e você, almejando ouvir essas palavras de Jesus, possamos nos comprometer ainda mais com esta missão. Missão é falar de Jesus Cristo. Missão é falar que existe esperança para aquele que, quem sabe, está perdido, aquele que não tem esperança. Nós podemos dizer, nós conhecemos a esperança, e a esperança tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Que Deus nos capacite e que possamos, pelo Espírito Santo, ser capacitados, orientados e direcionados para fazermos a missão da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe. Amanhã, sábado, estaremos ainda dando o nosso devocional e que você venha ter um final de semana abençoado, um final de semana junto com a sua família, aproveitando, desfrutando. E domingo estaremos ali na igreja participando de mais um culto, de mais uma reunião, de mais um momento de adoração. Se você ainda não tem uma família espiritual, nós do Ministério Ver estamos de braços abertos esperando você. Venha, faça-nos uma visita. Domingo, 19 horas, estamos à Rua Rui Barbosa, 296, Centro de Morro da Fumaça, próximo ao Centro Educacional Davi, bem no centro da nossa cidade. Por isso, esperamos você lá. Vai ser uma alegria poder recebê-lo. E até amanhã no nosso próximo devocional.